Olá, sejam todos bem-vindos a mais esta aula sobre variável complexa, quando falaremos sobre curvas no plano complexo. Vamos ilustrar com um gráfico que acho melhor para entender. Imagine vocês que a gente tem uma função de valor complexo com variável real, que depende de uma variável real t. Aqui é o eixo real. E aqui o plano complexo, do lado direito. À medida que o t percorre a reta, vamos considerar uma função z de t que percorre esta curva à medida que o t percorre o conjunto dos números reais. Então, digamos que aqui seja um ponto z de t nesta curva. Cada ponto no plano complexo tem sua parte real, que a gente indica por x de t, e tem sua parte imaginária, que a gente indica por y de t. Tanto a parte real quanto a parte imaginária, uma vez que esse ponto se desloca ao longo da curva, tanto a parte real quanto a parte imaginária de z de t, que nós vamos chamar de x de t, e y de t, respectivamente, a parte real e a parte imaginária, variam com o t também, uma vez que o z de t ele percorre a curva. Muito bem, a função x de t é uma função de variável real e valor real. A mesma coisa vale para o y de t. Então, nós já estudamos lá no curso de cálculo de uma variável como calcular o limite. E se as funções x e y tiverem limite num certo ponto, que eu vou indicar por t0, então a gente vai dizer que a função z de t tem limite em t0, e o limite de z de t, quando t tende a t0, será, por definição, o limite da parte real, quando t tende a t0, mais i vezes o limite da parte imaginária, quando t tende a t0. Digamos que o resultado desse limite seja um número complexo z0. Né? Então, a gente vai escrever que z0 é o limite de z de t quando t tende a t0. E outra maneira de escrever isso é assim, colocando essas setas. Z de t tende a z0 quando t tende a t0. Aqui nós lemos que z0 é o limite de z de t quando t tende a t0, ou é o limite de z de t no ponto t0, ou em t0. Né? Exemplos. A função x de t é uma função real de variável real, definida num certo intervalo de números reais. E y de t também é outra função real de variável real, definida para todo real t diferente de 1. Aqui, essa expressão é definida para todo t. Né? Tanto uma quanto a outra possuem
limite quando t tem, em t igual a 1, porque a função seno de πt ela é uma função contínua, e, portanto, o limite dela num ponto é o valor dela naquele ponto, e esta aqui não é definida em t igual a 1, porque em t igual a 1 o denominador se anula, mas é definida para ter nas vizinhanças de 1. E para ter nas vizinhanças de 1, o numerador é o produto notável, t menos 1 que multiplica t mais 1. E aí podemos cancelar o t menos 1 no numerador com o t menos 1 no denominador, né? Ficando só t mais 1 no numerador. Pois bem, uma vez que esta, e assim, t mais 1, e quando t tende a 1, t mais 1 tende a 2. Essa função tende a 2 quando t tende a 1, e esta, quando t tende a 1, o limite vai ser o seno de π. Porque seno sendo contínua, o limite da função é o valor da função no ponto. Então, o limite dessa expressão, quando t tende a 1, eu tenho simplesmente o seno de π vezes 1, ou seja, o seno de π, que a gente sabe que é zero. Né? Então, essa tem limite, essa função também. Em t igual a 1, então, vai ficar o limite de seno de πt quando t tende a 1, ou no ponto 1, que é o seno de π, que é zero, mais i vezes o limite dessa expressão, t quadrado menos 1 sobre t menos 1. E o t quadrado menos 1 sobre t menos 1 é t mais 1, que multiplica t menos 1 sobre t menos 1. E aí a gente cancela esse termo com este e ficamos simplesmente com t mais 1. Nós podemos simplificar, porque ao calcular o limite de uma expressão num ponto, o valor dela naquele ponto não influencia no cálculo do limite. Não é? E, portanto, esta função é igual a esta para todo t diferente de 1. Portanto, o limite dessa é igual ao limite dessa. E esta função, ela tende a 2 quando o t tende a 1. Quando o t se aproxima de 1, t mais 1 se aproxima de 2, porque é um polinômio, é contínuo também, né? O limite no ponto é simplesmente o valor do polinômio no ponto. É 1 mais 1, que é 2. Pois bem, portanto, o limite dessa função z de t é apenas 2i. Portanto, calcular o limite de uma função de valor complexo com variável real é simplesmente calcular o limite de duas funções reais, x e y. E quando o limite for igual ao valor da função no ponto, então a gente diz que a função é contínua em t0. E como destaquei, essas funções em geral são definidas num certo intervalo de números reais, que pode ser aberto ou fechado. E nós vamos dizer que z de t é contínua nesse intervalo quando for contínua em todos os pontos dele. Tá? E quando a continuidade acontecer em todos os pontos do domínio de z, a gente diz que z é contínua. Quando a função z de t for definida e contínua no intervalo fechado, onde o t percorre intervalo fechado que vai de A até B, nós diremos que sua imagem é uma curva. Dizemos que sua imagem é uma curva que liga o ponto z de A, que é o extremo aqui, ao ponto z de B. Então, naquela figura,
que nós apresentamos, se a função for definida no intervalo fechado que vai de A até B, digamos, esse é o ponto que é a imagem do A. E esse é o ponto Z de B. Então, a gente diz que esse conjunto de pontos é uma curva que liga Z de A a Z de B. E a ideia de continuidade é de que não há uma quebra, é como se fosse uma corda contínua ligando esses dois pontos, não há uma quebra no gráfico desta curva aqui. Isso é que implica a continuidade, né? Se houvesse uma quebra, seria descontínuo ali. E nós vamos dizer que esta curva, né, que é esse conjunto de pontos aqui, é chamado curva parametrizada por Z de t. E que Z de t é uma parametrização da curva C. Por exemplo, dados dois números complexos distintos, vamos lembrar que esta expressão aqui era a equação de uma reta com ponto inicial, se o t variar entre 0 e 1, quando o t for 0 dá Z1, quando o t for 1 dá Z2. Então, é o segmento de reta que liga as extremidades Z1 a Z2. E nós vamos designar o segmento, conjunto de pontos, por Z1, Z2. Um outro exemplo, dado o número complexo Z0 e um número real positivo R, a função Z de t, que é Z0 mais R cis θ, é uma circunferência, desde que cis t, onde eu faço o t variar entre 0 e 2π. É uma curva, uma circunferência, não é? Parametrizada por Z de t. Ou Z de t é uma parametrização de uma circunferência, porque o Z0 é fixo e eu somo o R cis t, não é? Que tem sempre módulo constante. Então, enquanto R cis t percorre uma circunferência com centro na origem, Z0 mais R cis t percorre uma circunferência com centro em Z0. Então, o gráfico, esta curva é de uma circunferência. Se eu fizesse o t variar de 0 a π, então eu teria uma semicircunferência. Esta outra curva, o gráfico dela é uma parábola, porque o x de t é o x de t e o x de t é, opa, o x de t, que é a parte real, é t. E o y de t é t2, que é a parte imaginária. Se nós chamarmos isso de x, isso aqui de y, observe que daqui nós vamos tirar que y é x ao quadrado. Então, no plano complexo, né, onde o x é colocado aqui e o y aqui, y igual a x quadrado é uma parábola. E como t varia entre 0 e 1, liga o ponto 0, 0 ao ponto 1, 1 mais i. Aqui é o ponto 0, até o ponto 1 mais i. É uma parábola parametrizada por essa função z de t.
E falaremos, então, agora a respeito de limite ao longo de uma curva. Vamos, então, explicar isso através de um gráfico. Então, nós temos aqui o plano Z. Vamos chegar a esse... Vamos aqui para baixo. Aqui o plano Z. E aqui embaixo o plano W. Ok, aqui o plano Z. Aqui o plano W. Aqui nós vamos colocar os valores reais, né? E aqui o eixo imaginário. Aqui o U, aqui o IV. Né? O Z é X mais Y. E o W é U mais IV. Bom, então, e vamos admitir que temos daqui para cá uma função f de z, w igual a f de z. W igual a f de z. Vamos pôr aqui, w igual a f de z. Então, é uma função que vem desse plano para esse. Vamos apagar aqui. Pois bem. E quando a gente fala em limite num ponto Z0 e dizemos que o limite é L, o que a gente faz? A gente toma uma circunferência em torno de L, e dada essa circunferência em torno de L, que tem raio epsilon, a gente encontra uma outra circunferência com centro em Z0 de raio delta, de modo que para todo Z, para todo ponto Z, para todo ponto Z aqui dentro, a imagem aqui dentro que eu digo é no disco perfurado com centro em Z0 delimitado por essa circunferência de raio delta. Essa circunferência tem raio delta. Então, dada uma circunferência aqui, qualquer que ela seja, com centro em L e raio epsilon, então, dado epsilon, eu vou achar uma circunferência com centro em Z0 e raio delta, de modo que para todo Z, no disco perfurado é aquele que não tem o centro, limitado pela circunferência, a sua imagem, f de z, vai estar aqui dentro. E o epsilon pode ser qualquer, ou seja,
eu posso tomar essa circunferência de raio tão pequeno quanto eu queira. Sempre eu vou achar uma vizinhança desse ponto, de modo que se Z está no disco perfurado com centro em Z0, ou seja, para todo Z distinto de Z0 aqui, dentro dessa circunferência, sua imagem vai estar dentro dessa circunferência. Ótimo. E isso para todo Z no disco perfurado. Agora veja o seguinte, e se nós limitarmos o Z a uma certa curva e nos aproximar de Z0 ao longo dessa curva, o que vai acontecer com a imagem? Também vai descrever uma curva e vai se aproximar de L, não é? Então, se a nossa função f de z tiver limite em z0, dado uma curva que passa por z0, quando a gente limita z a essa curva, a sua imagem vai tender ao L. Então, o teorema é o seguinte. Vamos supor que o limite, seja z de t com t pertencente a B, está fraquinho, né? Menor ou igual a B. A parametrização de uma curva tal que essa curva passa por Z0, num ponto T0, tal que Z de T0 é igual a Z0. E uma questão técnica que daqui a pouco a gente poderia até explicar, e com Z de T é diferente de Z0 se T for diferente de T0. A ideia é evitar que a minha curva fique passando pelo Z0 várias vezes. Não é? Porque se isso acontecer, se a função f tem limite, mas não for contínua, não é? Aí o limite que nós vamos fazer aqui não vai existir. Agora, se o limite de f de z, quando z tende a z0, for igual a L, então o limite de f ao longo da curva, eu só vou permanecer ao longo da curva quando t tende a T0, vai ser L também. Esse teorema, ele é bastante interessante pelos seguintes aspectos. Se a função tem limite L, o limite ao longo da curva é L. E muitas vezes, e como eu posso escolher a curva, posso, por exemplo, escolher a curva
uma reta horizontal que passa por Z0. Posso escolher uma reta horizontal que passa por Z0. Uma reta vertical que passa por Z0. São curvas especiais que facilitam, às vezes, o cálculo do limite. Então, às vezes esse limite é difícil, eu não sei calcular qual o limite logo de cara. Mas eu escolho uma curva que faça com que esta expressão seja fácil de calcular o limite. Calculei o limite, deu L. E eu não sei ainda se é f de z. Vamos supor que eu não saiba se a f de z tem L. Bom, se a f tiver limite, o limite tem que ser aquele L que eu achei. Então, a primeira função desse teorema é achar um candidato a limite. A segunda função é, por exemplo, provar que a f não tem limite. Vamos supor que passemos duas curvas distintas pelo Z0. Então, tenho o Z0 aqui. Passo, por exemplo, uma curva vertical em Z0. E observo que o limite ao longo dessa curva, que eu vou chamar Z1 de t, quando t for t0, ela passa por Z0. A gente, por exemplo, se a gente chega à conclusão que o limite ao longo da curva Z1, quando t tende a t0, vamos dizer que Z1 passe. É diferente do limite de f em Z2 de t, quando, digamos, Z2 de t é uma reta horizontal que passa por Z0. Então, seria um Z2 de t aqui. Que passa por Z0 quando o t for T2. Passa por esse ponto. Aqui, quando t for um T2. E a curva Z1 passe por esse ponto quando t for T1 em vez de T0. Porque o T0 é o valor do parâmetro no momento em que Z passa por Z0. Mas como eu tomei curvas distintas, eles podem passar por Z0 por valores diferentes do parâmetro. Então, aqui seria um T1, não precisam ser os mesmos, né? Aqui um T1 e aqui um T2. Vamos supor que esses limites sejam diferentes. Isso já é uma indicação que a f não tem limite, porque se a f tivesse limite L, qualquer que fosse a curva passando por Z0, o limite dessa composta teria que ser L. Esse é o teor do teorema que está aqui nesta transparência. Né? E se o limite da f de z quando z tende a Z0 existir, ele vai ser igual ao limite da f ao longo da curva. Tá? Alguns detalhes técnicos, a imagem a gente pede que esteja contida no domínio da função, né? Que passe pelo ponto Z0 quando t é igual a T0, e esta condição aqui é para evitar, por exemplo, que a minha curva, se eu tomasse uma curva z de t que ficasse oscilando e passando por Z0 várias vezes, não é? Esse limite poderia existir, esse não.
né? E esse não. Então, essa condição evita isso. Desde que f de z tenha limite. Então, tem essas duas interpretações. Primeiro, calcular o limite ao longo de uma curva bem comportada, como uma reta horizontal ou vertical, é muitas vezes mais fácil do que calcular o limite da função original, em z0. Então, se eu passo uma curva horizontal, calculo o limite ao longo da curva da L, passo uma curva vertical, calculo o limite, deu L também, opa, que bom. L é o candidato, mas não podemos afirmar ainda que o limite existe, porque a função teria que ter o mesmo limite para qualquer curva. Se a função tem limite L, o limite ao longo de qualquer curva é L. Então, mas, veja bem, calculo o limite ao longo de uma curva, deu L. Ah, então, viu, se a f tiver limite, o limite tem que ser L. Agora, calculo o limite ao longo de duas curvas distintas. Acho valores diferentes. Ah, então a função f não tem limite naquele ponto. São essas as conclusões que nós vamos tirar, não é? A prova, para aqueles que são mais teóricos, está nas transparências. E nós chamamos esse limite de f ao longo da curva C, em Z0, uma vez que Z de t é uma parametrização dessa curva C. Né? E observe que esta função composta, ela é uma função complexa de variável real. Né? De valor complexo e variável real. Se a gente escolher a curva criteriosamente, pode ser mais fácil de calcular esse limite, né? 3 do que este. Então, quando esse limite existir, o limite 3 existir, ou melhor, quando o limite de f de z existir, o limite ao longo de qualquer curva tem que dar sempre o mesmo valor. Passo uma curva, calculo o limite ao longo da curva, acho o candidato. Com o candidato na mão, às vezes fica mais fácil calcular o limite da f. Passei curvas distintas, achei limites ao longo das duas curvas distintos, f não tem limite no ponto. Tá? Esses são os comentários que nós acabamos de fazer. Então, essa, por exemplo, é uma reta que eu vario só a parte real. Então, é uma reta horizontal. Esta é uma reta que a gente fixa o Z0, varia só a parte imaginária. Então, é uma reta vertical. E passa por Z0 quando T é zero, tanto aqui quanto aqui. Então, um primeiro exemplo, vamos lembrar que Z barra é o complexo conjugado de Z, e vamos mostrar que essa função aqui não possui limite quando o Z0 for o zero. Então, essa função não tem limite no zero. Então, vamos fazer o seguinte, como o Z0 é zero, a reta horizontal que passa por zero é essa. Quando t for zero, Z1 de zero é zero. Pois bem, então vamos calcular F1 em Z1 de t, nesta reta horizontal. Z1 de t é t. E f de t, sendo t um número real, o seu complexo conjugado é ele mesmo, que o complexo conjugado eu troco o sinal da parte imaginária. No número real, a parte imaginária é zero. Então, o complexo conjugado de t é t, porque a sua parte imaginária é zero.
E o z também agora vale t, né? O argumento aqui é t. T sobre t é 1. Para todo t distinto de zero. Então, uma função constante, se uma função constante, o seu limite é essa constante, quando t tende a zero. Né? Pegando essa curva, ficou bem fácil calcular o limite, porque f em z1 de t é 1 para todo t diferente de zero. Então, quando eu faço t tender a zero, ela converge para 1. Vamos pegar agora uma curva que passa pelo zero vertical. Só vario a parte imaginária. Que passa pelo zero quando t é zero. Então, vamos calcular f em z2 de t. Ora, z2 de t é it. Agora, o complexo conjugado de it é menos it sobre o z. Então, é z barra sobre z, e o z barra é it. Então, é menos it sobre t. A razão é menos 1. A função é constante para todo t distinto de zero. Quando o t tende a zero, se a função é constante, ela tende para aquela constante. Como aqui o limite é 1 e aqui o limite é menos 1, o limite ao longo de curvas distintas no ponto zero são diferentes. Então, f de z não tem limite nesse ponto. E com isso, encerramos essa parte de limite ao longo de uma curva, calculando ou resolvendo esse exemplo importantíssimo de que a função que leva z em z barra sobre z não tem limite no zero. E nós vamos usar várias vezes esse resultado ao longo do nosso curso, que esta função z barra sobre z não tem limite no zero. Não é? Fora do zero, eu posso usar o limite da razão. É o limite de z barra sobre o limite de z, quando z tende a um z0 distinto de zero. Aí vai dar z0 barra sobre z0. Aí tem limite. Fora do zero. No zero não tem limite. Então, me despeço de vocês, aguardando-os para brevemente assistir nossa próxima aula, quando começaremos a falar sobre derivada de funções